Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado. A gente está começando mais uma semana. Que Deus ele te dê dias, todos eles direcionados por Ele, que você faça boas escolhas aí na tua vida e que Deus abençoe ricamente a tua vida, a tua casa, que Ele te dê um bom dia de trabalho hoje e que Ele possa encher o teu coração de uma paz que excede todo entendimento. E para você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente para sempre para poder falar um pouco sobre a vida. E hoje, com alegria, a gente para mais uma vez para a gente compartilhar esse tempo precioso em que a gente para meditar na palavra de Deus. E hoje a gente vai até o livro de 2 Coríntios, lá no Novo Testamento, e a gente começa pelo versículo 7 e a gente segue até o versículo 10 do capítulo 12, onde Paulo ele nos desafia a adorar um Deus que, por vezes, meu irmão, ele permite que a gente enfrente feridas, dores, dificuldades na nossa vida. E a palavra de Deus ela nos diz assim, ó: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Amém? Então, para a gente começar refletindo, pensando um pouquinho, afinal de contas, vamos ser honestos com a gente mesmo. Quem é que gosta de lidar com a dor, hein? Com o sofrimento? E a questão é o seguinte: por que com Deus tão amoroso como o nosso, Ele nos permitiria passar por situações difíceis na vida? A gente adora um Deus que, em vez de nos poupar, às vezes escolhe nos moldar através das feridas, não é verdade? Bem, Paulo ele nos leva para dentro da sua própria jornada de vida através desse texto. E ele revela no texto o espinho na carne. Não é intrigante, meu irmão, com o apóstolo, um homem tão próximo de Deus, tão usado por Deus, tem que lidar com algo que o incomodava tanto. E Paulo ele nos mostra que as nossas fraquezas, elas nos lembram da nossa posição, né, como criaturas dependentes de um Deus que é maior do que qualquer circunstância. E quando a gente olha, por exemplo, para Jesus, a gente vê no nosso mestre alguém que estava sempre em oração. E ele nos encorajava a vigiar, a orar. E quando a gente olha para o livro de 2 Coríntios, nesse texto de Paulo, ele nos mostra que, assim como Jesus, as dificuldades elas nos conduzem a um lugar de oração. Paulo ele pediu a Deus em oração, meu irmão, que tirasse dele esse espinho. E se Deus removesse todas as nossas dores de forma instantânea, hein? O que a gente ia fazer, hein? Por incrível que pareça, muita gente viraria as costas para Deus e seguiria a vida, não é verdade? Mas na história de Paulo, a resposta de Deus à oração dele foi: o espinho fica. Eu acredito que essa não era a expectativa, nem era isso que Paulo estava imaginando como resposta de oração. Mas e aí? Será que ele virou as costas para Deus? Não, meu irmão. A vida dele seguiu com o espinho mesmo. Então, nas aflições, a gente descobre um tesouro incomparável da comunhão de Deus. E Deus ele diz: a minha graça te basta. Então lembre-se que as nossas fraquezas, elas não são e nem devem ser obstáculos, né, para paralisar aquilo que Deus nos deu, a nossa missão que nos foi dada, mas sim uma oportunidade. Deus ele não procura por gente forte, mas por corações humildes, que reconhecem a sua necessidade nele, a sua fraqueza. E sim, nós adoramos um Deus que às vezes pode nos dizer: a dor fica. E ela fica para nos moldar, para glorificar o nome dele. Então não esqueça, meu irmão, nas dificuldades, nós somos conduzidos à oração, assim como Paulo foi, à dependência de Deus. E é uma experiência profunda da graça de Deus, da graça que nos sustenta.
Então tem horas da nossa vida que a gente não vai realmente entender nada, como acredito que muitos de nós, a gente passa por isso. Às vezes a nossa resposta de oração não vai ser aquela que a gente esperava. A de Paulo foi: o espinho fica, a minha graça te basta. A gente está começando mais uma semana, coloca a tua semana em oração em Deus, mas deixa que Deus, Ele cumpra a vontade dele na tua vida. Coloque todas as suas expectativas na vontade de Deus, meu irmão, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente não entende. E tem coisa na nossa vida cristã que não é para entender mesmo. Às vezes Deus ele usa a nossa dor, o nosso sofrimento, para poder abençoar a vida de alguém, para ensinar algo para alguém através da nossa dor. São os propósitos de Deus naquilo que a gente não entende. Então guarda no teu coração e espero que produza bons frutos. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. Espero que você tenha uma semana muitíssimo abençoada pela frente. E amanhã, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. Grande abraço, meu irmão. Fica com Deus. Tchau, tchau.